Queridos amigos, queridos irmãos, vamos nos sentir envolvidos por aquela vibração amorosa, como se estivéssemos sentados no salão da prece, no Lar Fabiano de Cristo. É um momento importante no nosso dia e que possamos então usufruir deste momento para que saiamos daqui melhores, mais otimistas, com a fé e a esperança dentro dos nossos corações, envolvidos pela espiritualidade amiga que se faz presente nessa hora, envolvendo a cada um de nós. E para hoje temos do Evangelho capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, a instrução dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. É o item 18 do Evangelho e é uma passagem, uma mensagem de João, o Evangelista, ditada em Paris em 1863, que diz assim: O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte e eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então, linda essa instrução que nos mostra também que a simplicidade e a humildade são virtudes inseparáveis da pureza de coração. Por isso, Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza. Uma vez que o espírito, ao reencarnar, ou seja, renascendo para a vida corporal, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Tudo é sábio na obra de Deus. Vejamos também que com essa exortação, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, ensinamento do Mestre que permanece atemporal, Jesus reserva,
na Boa Nova, mais uma lição inestimável, ao asseverar que não devemos impor obstáculos entre ele e as criancinhas, sejam elas espíritos que se encontram nos primeiros anos da sua nova reencarnação, ou sejam almas que ainda jornadeiam nos estágios primários da evolução, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamou a si a infância intelectual da criatura já formada, os fracos, os viciosos, os subjugados, onde a infelicidade ignora a esperança. Vejam a importância desta passagem. Segundo o entendimento evangélico, cuidar da criança se faz com afeto, atenção, respeito e muito amor. Vemos então que Jesus clama para que facilitemos o acesso das criancinhas até Ele, para que elas tenham a oportunidade de conhecê-lo e, unidos em torno de um entendimento mútuo, aquelas crianças tenham, através da educação integral, o despertar da confiança, a edificação moral, que saibam conjugar o verbo amar e, como indivíduo educado, então, intelecto e moralmente, sejam capazes de transformar-se em servidores da humanidade, contribuindo para que a fraternidade se estabeleça no planeta. Jesus é um facho de luz, sabemos. Ele ilumina as trevas. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que chama a si não só as criancinhas, mas aos homens de boa vontade. Isso só irá acontecer se a educação viabilizar a transformação íntima dos espíritos, ou seja, de cada um de nós. Então, queridos irmãos, vimos a mensagem de João, o evangelista, nos traz para reflexão essa linda verdade, e às vezes não entendida na sua profundidade. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então, vamos pensar muito sobre isso. Temos muito ainda a caminhar para que sejamos aqueles puros de coração. Estamos numa trajetória desafiadora, mas temos que, aplicando as virtudes da simplicidade e da humildade, aquelas que são inseparáveis dos puros do coração, que sejamos então, ou nos esforcemos para ser, melhor dizendo. No esforço está uma grande oportunidade de conseguirmos subir a escalada evolutiva que nos convida o Evangelho de Jesus. Então, sejamos luz, sejamos esperança, sejamos fraternos com aqueles que nos rodeiam, além das crianças, mas daqueles menos favorecidos, que ainda têm muito a caminhar e precisam de uma mão amiga para subir essa escalada tão necessária a cada um de nós. Que a paz do Mestre envolva a cada um de vocês neste final de tarde e que a fé, a esperança e o amor invadam os corações de cada um de nós que pretendemos um dia chegar até o patamar de pureza pregado pelo Mestre. Que o Fabiano de Cristo, mentor de nossa casa, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.